Então vamos lá. Problema não é a vida, é a sua visão. Olha, se você encara uma situação com um olhar e vem uma outra pessoa e encara aquela situação com um olhar diferente do teu, provavelmente os resultados que vocês obterão são diferentes. Aí, onde que está o segredo? É você mudar a sua visão. Se você olha para o problema como algo de dor, como algo que vai te desgastar, eu sei que nem tudo são flores, pessoal. Não estou dizendo que resolver problema é uma maravilha. E claro que talvez você está no seu trabalho, você está lá para resolver problema, senão você não precisaria de você. Eu tenho meu trabalho como servidor público, eu estou lá para resolver problema. Você está me ouvindo aqui, provavelmente é porque você quer aprender algo de melhor. Então eu estou entregando, ou tentando entregar pelo menos a solução de um problema para você, que é você mudar a tua visão. Vamos lá, então fique comigo, que o conteúdo de hoje é interessante. Então, se você mudar a tua visão, você pode melhorar a tua vida. Segundo ponto, a gente muitas vezes quer mudar fora. Apareceu uma situação, um problema para mim, olha, mas por que isso foi me acontecer? Se não tivesse acontecido eu estaria bem melhor e tudo mais. Às vezes, você não consegue mudar o externo. Você tem que mudar o interno, que é a tua visão sobre aquilo, e assim você vai conseguir viver uma vida melhor, tá? Então pense nisso. Olha para as situações que você estiver passando aí, com certeza você tem alguma situação para olhar e dizer assim, olha, será que nessa situação eu posso mudar a minha visão? Começa a pensar, aí se eu olhasse por esse ângulo. Eu vou citar alguns exemplos aqui depois para te ajudar. Tá? Então começa a pensar aí. Outro ponto. A mente reage no automático. Problema é igual ao sofrimento. A nossa mente, ela é programada, segundo diz a neurociência, a psicologia, para nos fazer sobreviver. Por isso que a gente cria hábitos. O hábito é para a mente não precisar de ficar trabalhando, esforçando. Então você cria um hábito de escovar os dentes. Você nem sabe dizer como que você está escovando os dentes. Às vezes eu por exemplo, estou tomando banho. Se acontecer alguma coisa que eu mudo a rotina, eu não consigo mais me ensaboar da mesma maneira que estava fazendo antes. Porque é um hábito que criou. Você vai tão rápido fazendo aquilo ali e você nem percebe. Embora fique uma dica, que eu não sou muito de fazer isso, mas sempre que eu lembro eu tento fazer. Esteja presente no momento. Muitas vezes estamos tomando banho, vou citar esse exemplo, estamos pensando em outras coisas. Sei que é um momento bom para refletir também e tudo mais, mas tente estar presente no momento, isso faz bem. Vamos lá então, voltando. A nossa mente não quer resolver problema, ela quer deixar tudo no automático, só que se você for seguir tua mente, você não evolui, você não cresce, então você tem que resolver o problema, você tem que encarar o problema. Agora, se você encarar como um sofrimento, a tua mente vai querer correr daquilo. Por mais que talvez tenha algo em você que queira, a tua própria mente, para te proteger, vai tentar te livrar daquilo. Por isso que você procrastina. E por isso que é dito, não é o tema do vídeo, mas vou abrir um parênteses aqui. Quando você tem uma atividade para resolver, ao invés de você olhar para uma atividade, imagina que você tem que... Olha, um exemplo meu. Eu estou fazendo um mestrado e eu preciso escrever uma dissertação de mestrado. Se eu for olhar para, eu preciso escrever uma dissertação de mestrado, dá trabalho isso, eu nem comecei ainda, eu ingressei no mestrado há poucos dias. Se você olhar para isso, a tendência de você procrastinar é muito grande. Mas quando você olha e divide aquilo em pequenas tarefas, você consegue melhorar muito o teu desempenho. Porque a tua mente interpreta aquilo como algo fácil de resolver. Não é algo que você vai se cansar. Se propõe a fazer, hoje eu vou escrever 2 parágrafos. Provavelmente você vai começar e vai escrever mais do que isso. Que fique de exemplo para mim. Tá bom?
Eu não sou perfeito, tá? Vocês me ouviram aí, né? Então vamos lá. Continuando. Agora eu vou contar um exemplo da vida real para vocês, que são olhares que você pode mudar. Eu sei que nem tudo é fácil, cada situação é diferente para cada pessoa. Mas certa vez no final de 2017, eu trabalhava para um escritório que prestava serviço para uma empresa. Eu fazia unicamente o serviço de uma grande empresa, uma outra empresa, cliente do escritório que eu trabalhava. E às vezes eu ia lá na empresa prestar serviço. E um dia o dono da empresa me chamou e falou: eu não vou continuar com o serviço lá do local que você trabalha, então eu não sei se o escritório vai ter serviço para você, mas me chamou para trabalhar com ele. E eu, na época, fiquei pensando naquilo, e então veja aí. Então ali eu já sabia que seria uma demissão, muito provavelmente. Só que eu ainda tinha uma saída, que era trabalhar na própria empresa que eu prestava serviço. Então vamos lá. Conforme eu encarasse essa situação, era um resultado que eu teria. Eu já estudava para concurso desde julho de 2015. Mas assim, estudava à noite, eu não aguentava estudar porque eu trabalhava das 8 às 6 da tarde, 8 da manhã às 6 da tarde. E acabou que eu precisei, não conseguia estudar à noite. No serviço às vezes não dava tempo de estudar e tudo mais. O cansaço. Se tem alguém aqui me ouvindo que estuda para concurso, você sabe como é. Aí o que eu tinha um desejo de ficar só estudando, não trabalhar. Eu morava com meus pais, como eu moro hoje. Eu conversei com eles, eles me apoiaram, e daí eu não aceitei, deixa eu ver se está tudo certo com a gravação, eu não aceitei o serviço na empresa que eu fui chamado, e realmente eu fui demitido do escritório que eu trabalhava, e eu fiquei em casa, a partir de janeiro de 2018. Janeiro de 2018, então veja bem, conforme eu olhasse para essa problema ou essa oportunidade, me geraria um efeito. Como eu olhei e escolhi a opção mais difícil no momento, vamos dizer assim, que era ter menos recursos financeiros, mas é tipo aquilo assim, aquele dá um passo para trás para dar alguns para frente. Eu cheguei e comecei a estudar. Peguei, fui estudando, até que em abril de 2019 eu passei no concurso, que é o que eu trabalho hoje na universidade. Então, eu já falei em outro vídeo aí que demorou 3 anos para eu ser chamado, eu trabalhei como professor depois e tudo mais. Mas assim, esse tempo de janeiro de 2018 até abril de 2019 que eu passei no concurso, eu fiquei basicamente só estudando. Então, foi veja que era uma coisa que poderia ser ruim, conforme o olhar de alguém, mas para mim, eu olhei aquilo lá com os olhos de tentar crescer. E eu consegui pela graça de Deus. Porque hoje eu sou feliz, grato a Deus pelo cargo que eu tenho, embora, como eu já disse no outro vídeo, não é algo muito grande, mas é uma oportunidade que eu sei que muitos desejam. Então vamos lá. Então chegamos a esse ponto, dei esse exemplo. Eu tenho outro exemplo, o canal aqui. Comecei esse canal, já falei eu falei no vídeo sobre não pensar demais para começar alguma coisa. É o vídeo sobre pensar demais. Eu comecei o canal, estou gravando conteúdo para vocês aqui, mas vocês podem olhar aí no canal, as visualizações são poucas, principalmente desses vídeos horizontais que eu faço, que são os que dão mais trabalho. Então são poucas visualizações. Só que como que eu estou olhando? Com um olhar de longo prazo. Eu estou construindo algo, eu estou evoluindo na minha comunicação com vocês, estou aprendendo mais sobre o YouTube e eu creio que isso vai gerar fruto no futuro. Além de eu estar ajudando você que está me ouvindo agora aí, como outras pessoas que poderão ser ajudadas. E conforme eu estou gravando, eu estou formando um repertório de conteúdo aqui para que, quando chegar uma pessoa nova, quem sabe você é o primeiro aí. O primeiro vídeo que você está vendo meu. Então eu já te convido a se inscrever no canal, olhar os outros vídeos e, se fazer sentido para você, se inscreva no canal aí para receber notificação e receber mais conteúdo como esse. Então vamos lá, voltando.
o exemplo do canal. Então eu estou aqui trabalhando, me esforçando, gravando vídeo, mesmo sem ter resultado no momento. Não tenho nenhum resultado financeiro no momento. O dispêndio que eu tenho é de tempo, de gastar ainda, não gastei com equipamentos, eu estou usando o que eu tinha. Já tinha como celular, um tripé que eu tinha aqui. O celular está nele neste momento. Então, esse fica como exemplo. Agora, se você olhar assim, não está dando visualização, ninguém está vendo, aí possivelmente eu iria desanimar e não ter a oportunidade de ter um grande benefício no longo prazo. Entenderam? Vamos lá. Mais um exemplo. Imagine aqui, quando você toma um refrigerante em lata, vamos dizer, na tua casa, ou mesmo um PET. Você tomou o refrigerante, o que você faz com o vasilhame? Ou com a latinha, ou com o litro PET? Tem que descartar ele, senão ele vai ser um problema na tua casa. Para você é um problema, não serve para nada, que você vai ter que ter o trabalho de jogar no lixo, separar nos recicláveis muitas vezes. Mas imagina para a pessoa que trabalha com reciclagem, que encontra aquela lata que você dispensou lá no reciclável. Para ela é um grande benefício, significa dinheiro para ela, enquanto para você é um transtorno. Então veja como depende o olhar. Eu sei, como eu já disse aqui, que nem tudo são flores, mas procure enxergar oportunidades nos problemas que você passar. Se você for olhar, grandes empresas surgiram olhando para oportunidades que outros viam como problemas. As empresas, como que uma empresa tem sucesso? Resolvendo o problema dos outros. Quando uma empresa vem e resolve o teu problema, você paga por aquilo, seja na forma de um serviço ou na aquisição de um produto, e a empresa teve lucro com aquilo porque ela resolveu um problema teu. Você sai satisfeito e feliz com o problema resolvido e a empresa com lucro por ter prestado serviço ou vendido um produto para você. Entenderam? Então, olhe com bons olhos para as situações que te aparecerem. Vamos lá. Então, a mesma situação pode gerar efeitos diferentes dependendo do olhar que você tiver. Uma pergunta aqui, ó. Tem outra forma de ver? Você deve fazer essa pergunta. Tem outra forma de ver? É o que eu já te disse aqui. Olha para a situação, pare, reflita antes de você ficar nervoso. Ou então, você ficou nervoso com uma situação? Eu não vou resolver isso agora. Deixa esfriar e você vai lá e olha aquilo e veja se tem outra maneira de você olhar para aquela situação. Olha, uma demissão, um término de um relacionamento. Pode ser que aquela pessoa não era para você, talvez você estava namorando alguém, terminou, não era para você. Lá no futuro ia te dar problema. Então, assim, não que a pessoa seja uma má pessoa, mas talvez não combine a personalidade. Então, são essas coisas que você deve analisar, porque se você olhar com um olhar ruim, o teu problema só vai aumentar. Me escuta aqui. Se você olhar com um péssimo olhar para a situação, o problema só vai aumentar. Você só vai sofrer mais com isso. Então, trate de tentar olhar com bons olhos para as coisas, porque assim você poderá melhorar a tua qualidade de vida. O que mais que eu tenho anotado aqui? Pense de longo prazo. Como eu disse do canal aqui, pensamento de longo prazo. Não ignore o problema, mas mude a tua reação. Então, vamos lá, de novo. Tenha pensamento de longo prazo, mas não ignore o problema. Não ignore o problema e mude a situação. Mude o teu olhar para ele. Olha aqui, ó. Talvez não é a sua vida, é a sua visão. Entenderam? Pessoal, então, mensagem final do vídeo. Em tudo que aparecer na tua vida, veja se tem um olhar melhor para você ter daquela situação. Faça uma análise antes de tomar decisões precipitadas. Eu fiz um vídeo aí falando sobre a fala precipitada. Provérbios 29:20 diz que há mais esperança para um tolo, que é uma pessoa que tem falta de juízo, do que para um que fala precipitadamente. Então, analise a situação antes de ser precipitado e vá lá e escolha o melhor olhar que você puder para aquela situação. Assim, você vai
poder construir uma vida melhor. Esse é o meu objetivo aqui com esse canal, que é trazer para você uma vida melhor, tá bom? Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal para mais conteúdo como esse. Eu estou com a pretensão de postar vídeo de segunda a sexta-feira. Então, ative as notificações aí, porque sempre que chegar um vídeo, você será notificado pelo YouTube. Obrigado, pessoal. Deixe o seu like aí se você gostou e se inscreva no canal. Até a próxima.